com a oportunidade. Muito boa noite a todos. Eu quero novamente agradecer aos irmãos da Igreja em Turiaçu pelo convite. Me sinto honrado, feliz de ter chegado até aqui, estudando a Bíblia com os irmãos, a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Muito bom. Espero que Deus continue a nos abençoar e nos dê um bom tempo nessa noite, enquanto lemos e meditamos na sua palavra. Em nosso período de oração, foram mencionados pelo menos 2 episódios de morte relacionados à Covid. Se me lembro bem, a esposa do irmão Luiz Carlos e o pai da Vânia, o irmão Ailton, não é isso? Deixa eu só fazer uma retificação. Pois não. A esposa do irmão Luiz Carlos, a irmã Lúcia, ela na realidade, ela não morreu de Covid, mas ela morreu logo no início dessa pandemia, tá? Então pairou uma dúvida, até entre nós aqui, se tinha sido ou não de Covid, mas não, ela teve um outro problema, ficou internada um período, por acaso, num hospital que aqui no Rio era base de internados de Covid, né? Mas ela não morreu de Covid, tá? É uma perda do mesmo jeito, né? Tá bom? O Muito irmão bem. Ailton, sim. Ok, agradeço o esclarecimento. E nesse período de pandemia, houve um acréscimo de mortes, as mortes têm sido noticiadas. Hoje nós estamos com um pouco mais de 610 mil mortes relacionadas à Covid. E nessa situação, nós temos imaginado que nesse contexto de pandemia, de acréscimo de mortes em razão da Covid, um sociólogo descrente resolva investigar como é que os crentes no Senhor Jesus Cristo reagem à morte dos seus irmãos na fé. E nessa investigação, esse sociólogo descobre que nós reagimos com esperança. E então ele nos pergunta: por que vocês têm esperança diante da morte? A pergunta dele é, como nós já pensamos, uma concretização no tempo da nossa história do que está predito em 1 Pedro 3:15, que iria acontecer, que poderia acontecer em qualquer momento da nossa vida, que é alguém chegar e perguntar a razão da nossa esperança. Se vamos dar a razão da nossa esperança, nós necessariamente passaremos pela ressurreição, porque, de acordo com 1 Pedro 1:3, a ressurreição é o principal fundamento da nossa esperança. É mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo que nós alcançamos viva a esperança, nos diz 1 Pedro 1:3. E então, para dar razão da nossa esperança, temos também que dar razão da nossa crença na ressurreição. E é isso que nós estamos fazendo ao longo desta série. Nós estamos olhando para as Escrituras, em especial para 1 Coríntios, capítulo 15, e buscando nesse texto as razões bíblicas que nele temos para crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós já vimos 3 razões. Brevemente recordo com os irmãos que a primeira delas é que Paulo, na condição de testemunha, tem uma postura coerente com a efetiva ocorrência da ressurreição. Ele arrisca tudo por causa da ressurreição. A segunda, que nós também vimos, é que a ressurreição aconteceu segundo as Escrituras, ela foi predita na palavra de Deus e aconteceu conforme predita na palavra de Deus. A terceira razão que nós consideramos na última quarta-feira é que o Senhor Jesus Cristo apareceu ressurreto a muita gente. Nós pensamos em nosso último encontro na quantidade de testemunhas, Nós vimos que foram mais de 500 pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Era um grande número de testemunhas. Para algumas dessas testemunhas, o Senhor Jesus Cristo apareceu ressurreto pelo menos 5 vezes. Os discípulos, os apóstolos e os discípulos que andavam com eles viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto cerca de 5 vezes, pelo menos 5 vezes.
E nós pensamos, além da quantidade, também na qualidade do testemunho que elas deram. O testemunho delas não era um testemunho de ter ouvido falar, não era um testemunho de quem fica sabendo por meio de outros, não. Elas falavam daquilo que elas tinham visto e ouvido, como nós já consideramos. E hoje nós vamos aprofundar esse aspecto da qualidade do testemunho que deram as testemunhas da ressurreição. Nós vamos pensar hoje acerca daquelas pessoas que são mencionadas pelo nome aqui na lista de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, e da qualidade do testemunho delas. Nós vamos ver que o testemunho delas acerca da ressurreição é acompanhado de uma transformação moral, uma transformação de vida que é compatível com um acontecimento espantoso como esse, de encontrar vivo alguém que esteve morto. Nós veremos as consequências desse encontro com o Senhor Jesus Cristo ressurreto na vida delas. As pessoas que o Paulo menciona pelo nome aqui, nós já pensamos rapidamente nas oportunidades anteriores, são, no versículo 5, o Cefas, ou Pedro, no versículo 7, o Tiago, e, a partir do versículo 8, o próprio Paulo. E eu convido você a ler comigo, a partir do versículo 8, o que o Paulo nos diz aqui acerca da sua mudança de vida resultante de ter encontrado o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Vamos ler, então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 até o 11. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo nos dá aqui, então, um pequeno resumo da mudança de vida que ele experimentou em razão de ter encontrado o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ele nos conta aqui o seu antes e depois desse encontro com o Senhor Jesus Cristo vivo de novo. Mas antes de a gente ver o caso de Paulo, vamos seguir a sequência que o próprio Paulo propõe aqui na sua lista e começar com o caso de Cefas. Lá no versículo 5, nós temos que o Senhor Jesus Cristo apareceu primeiro a Cefas. Dizemos primeiro porque já vimos que o Paulo tem essa preocupação de colocar em ordem cronológica as aparições que ele menciona aqui na sua lista. Então, segundo a lista de Paulo, a primeira pessoa dentre as que ele menciona, a quem o Senhor Jesus Cristo apareceu, foi o Pedro. Ele foi, então, o primeiro a ver o Senhor Jesus Cristo ressurreto, e essa aparição a Pedro é mencionada lá em Lucas 24, lembram? Vamos voltar lá em Lucas 24, que nós vimos rapidamente a surpresa que os dois discípulos de Emaús tiveram quando eles chegaram em Jerusalém. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo se revela a eles lá em Emaús, na casa deles, eles percebem quem é aquele que foi convidado por eles para ficar e cear e pousar, percebem que é o Senhor Jesus, mas aí o Senhor Jesus Cristo some, desaparece, e eles, sabendo que era ele, vão correndo para Jerusalém e acham que vão chegar lá e contar uma grande novidade. Mas quando eles chegam lá, nos conta aí o versículo 33, eles já encontraram os discípulos do Senhor Jesus Cristo reunidos. E outros, além dos 11
né? Então, tinha uma turma lá reunida e eles já estavam comentando o seguinte, nos diz o versículo 34, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. A aparição do Senhor Jesus Cristo a Pedro, aqui chamado de Simão, e lá em 1 Coríntios de Cefas, é então algo que já era do conhecimento dos discípulos ali em Jerusalém, e os dois de Emaús ficam sabendo disso, e esta aqui, em Lucas 24 e 34, é a única outra referência bíblica expressa da aparição do Senhor Jesus Cristo a Pedro. Né? E imaginamos que por volta do meio-dia, entre meio-dia e 3 da tarde, 4 da tarde, em algum período aí, entre um pouco antes do almoço e um pouco antes de o Senhor Jesus Cristo começar a caminhar com os discípulos a caminho de Emaús, ali no meio da tarde para o fim da tarde, o Senhor Jesus Cristo aparece a Simão, ele o encontra. E tendo aparecido a Simão, Simão tinha algo para contar dessa aparição. E certamente ele contou a Paulo como é que foi esse encontro do Senhor Jesus Cristo ressurreto com ele, quando o Paulo esteve com ele cerca de 3 anos depois da sua conversão. Vamos ver como é que foi esse encontro. Vamos para Gálatas, capítulo 1. Se você voltou para 1 Coríntios, pouco depois aí vem 2 Coríntios, e em seguida, Gálatas. Gálatas 1 e 18. O Paulo está dizendo aqui da ida dele a Jerusalém cerca de 3 anos depois de ele ter se convertido. Diz assim, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Certamente foi nesta ocasião aqui, nesse encontro e nessa conversa demorada entre Pedro e Paulo, durante cerca de 15 dias, que Paulo ficou sabendo dos detalhes do dia em que o Senhor Jesus Cristo apareceu a Pedro em primeiro lugar. Essa aparição do Senhor Jesus Cristo a Pedro é, então, levada ao conhecimento de Paulo, muito certamente aqui, nesse momento dele com Pedro. E eu gostaria de ver com os irmãos um pouquinho de como era o Pedro antes da aparição do Senhor Jesus Cristo e como a vida do Pedro mudou depois dessa aparição. Vamos fazer um antes e depois na vida de Pedro. O Pedro antes da aparição é aquele que é descrito lá em Mateus capítulo 26. Convido você aí para Mateus capítulo 26. Versículos 69 a 75, nós temos uma descrição do Pedro, antes de o Senhor Jesus Cristo aparecer ressurreto a ele. Ele está acompanhando o julgamento do Senhor Jesus Cristo lá no pátio do palácio do sacerdote, e diz assim, a palavra de Deus, Mateus 26, de 69 a 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és tu um deles,
porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse é o Pedro antes da aparição do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Antes de encontrar Jesus ressurreto, nós temos aqui descrito o Pedro. Um dos traços do seu caráter, que vem a nossa visão aqui, que podemos enxergar, é que ele age com covardia. E é bom perceber a extensão dessa covardia. Ele está aqui negando o seu conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso depois de ter feito o que ele fez em Marcos, capítulo 14. Vamos lá em Marcos, para ver o que o Pedro tinha falado ao Senhor Jesus quando foi advertido de que ele iria se escandalizar quando o Senhor Jesus Cristo morresse. Marcos 14, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência. Olha o Pedro. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Percebam, então, quem é o Pedro aqui, no relato de Mateus 26. O Pedro é aquele que, tendo sido advertido de que negaria o Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, disse ao Senhor Jesus: não, mestre, jamais eu vou te negar. Ainda que os outros te neguem, eu não vou te negar. Eu não vou me escandalizar. Mas, depois disso, lá está o Pedro em Mateus 26, negando a sua própria palavra, negando aquilo que ele disse, a palavra que ele mesmo empenhou, e, o que é mais grave, negando também o seu Senhor. E fazendo isso para livrar a própria pele. Este é o Pedro, antes de encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. A covardia fazia parte da sua disposição moral. Mas eis que o Senhor Jesus Cristo aparece ressurreto a Pedro, e aparece ressurreto a ele com um destaque, né? Na lista de Paulo é a primeira ressurreição, é a primeira aparição do Senhor Jesus Cristo ressurreto, e logo depois da aparição do Senhor Jesus Cristo, o Pedro é outro homem. Quem é o Pedro depois do Senhor Jesus Cristo aparecer a ele? Pedro se torna um pregador corajoso. Vamos lá para Atos capítulo 4. Nós já passamos por essa porção das Escrituras em nosso último encontro, mas é bom voltar e ver a disposição moral do Pedro, agora com mais calma, com mais detalhe. O Pedro está, nos diz os versículos 5 e o versículo 6, diante das mesmas pessoas que foram responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo.
Então, perceba, lá em Mateus 26, ele está perto dessas pessoas, mas as pessoas que colocam pressão sobre ele são as criadas, as outras pessoas que estão ali em redor, mas não são as pessoas que, de fato, têm autoridade. Então, lá em Mateus 26, ele treme nas bases diante de pessoas que não têm a autoridade de colocá-lo nas mãos dos romanos para ser executado. E aqui, em Atos capítulo 4, ele está diante das mesmas pessoas que foram responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo. Perceba, versículos 5 e 6 de Atos capítulo 4. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Essa turma prende João e Pedro, como nos dizem os versículos anteriores, mantém eles no cárcere por um dia. No dia seguinte, vão resolver o que vão fazer com eles. E o Pedro, diante desses mesmos homens poderosos, ele se porta com uma ousadia incomum, uma coragem que ele não tinha antes. Porque é a esses homens poderosos que ele vai dizer o que ele diz lá em Atos 4:19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles tinham pedido, ou melhor, determinado a Pedro e a João que parassem de falar no Senhor Jesus Cristo, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tinham prendido eles por um dia e tinham ameaçado eles, e apesar de terem sido presos, ameaçados, eles dão essa resposta. Aqui está o Pedro dizendo: pensem, é o caso de obedecer a vocês e negar o meu Senhor? A postura dele é outra agora. Ele agora tem a coragem de olhar para aqueles que crucificaram o Senhor Jesus Cristo e dizer: não, eu prefiro o meu Senhor. Esse é o Pedro agora. Um pregador corajoso, comprometido com o seu Senhor. Não está olhando para o próprio bem-estar, mas olhando para o compromisso que ele tem com o seu Senhor. E isso acontece depois de o Senhor Jesus Cristo ter aparecido ressurreto a ele. Logo depois desta aparição, logo depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então o Pedro se torna esse pregador corajoso, e a vida dele, a partir de então, é essa, de pregador corajoso, aquele que vai anunciar o Senhor Jesus Cristo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ele desenvolve um ministério, primeiro em Jerusalém, né? Ele é a pessoa que no começo da igreja em Jerusalém é o principal líder da igreja em Jerusalém, é ele que é o responsável por levar em primeiro lugar o evangelho aos gentios, a um grupo de gentios ali, no caso da pregação a Cornélio, seus parentes e amigos íntimos, em Atos capítulo 10. Por volta do ano 50 depois de Cristo, o Pedro figura no concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, entre as autoridades que, quando fala, silencia a multidão. Perceba lá em Atos capítulo 15, versículo 6. Diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Pedro, então, dá a sua posição acerca da questão debatida ali no Concílio de Jerusalém, se era, em especial,
haver ou não a necessidade de os gentios se circuncidarem. E nos diz o versículo 12, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo. Então, enquanto o Pedro falava, me parece, havia silêncio da parte daqueles que estavam ali. Ele era uma pessoa respeitada, a autoridade dele era respeitada na igreja em Jerusalém. E desde 50 até 67, ele prossegue no seu ministério. Após aqui Atos 16, nós não temos em Atos uma nova referência ao ministério de Pedro, mas a transformação de vida operada pela ressurreição e também pelo batismo no Espírito Santo, sem dúvida, prossegue e ele vai, embora não seja registrado em Atos, prosseguir no seu ministério, ao que parece, especialmente em outras cidades além de Jerusalém, né, fora de Jerusalém. Em 1 Coríntios, nós encontramos uma referência a uma passagem de Pedro por Corinto. Veja a sugestão que nos faz, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, para que vejamos um pouquinho do ministério de Pedro. Antes de ele morrer pela fé. Não sei se os irmãos conhecem o irmão F.F. Bruce, o trabalho dele. O irmão F.F. Bruce foi dos irmãos, o movimento dos irmãos lá na Inglaterra, servo de Deus, estudioso das Escrituras, e ele escreveu, e está traduzido em português, Estudos do Cristianismo Não Paulino, Pedro, Estevão, Tiago e João. E esse nosso irmão, ele faz uma sugestão muito interessante acerca do ministério de Pedro, especialmente nessa passagem dele aqui em Corinto. O Pedro, então, ele tinha se tornado um pregador corajoso da palavra de Deus, e a relevância do ministério dele, a autoridade que ele passou a ter, fica expressa aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. O Paulo aqui está defendendo os direitos dele como um apóstolo. E aí ele vai citar, nessa sua defesa dos seus próprios direitos, o Pedro. Veja o que o Paulo diz. Versículo 4. Não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas? Por que Paulo cita o Pedro à parte? Observe, ele fala dos demais apóstolos. Por que além de falar demais apóstolos, ele menciona o Pedro em particular? O Pedro recebe de Paulo aqui um destaque. Né? O Pedro aqui é um caso especial na visão de Paulo. E isso se deve, sugere o F.F. Bruce, à circunstância de que o Pedro visitou a igreja em Corinto. E lá, nessa visita, os irmãos de Corinto puderam ver que o Pedro estava acompanhado de sua esposa. O F.F. Bruce faz a seguinte afirmação para sustentar essa conclusão dele: que o Pedro visitou de fato a igreja em Corinto, nós ficamos sabendo lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Veja lá, no capítulo 1, o que está acontecendo? E ao lado de quem o Pedro é mencionado? Nós sabemos que havia ali na igreja em Corinto um problema de facções, de partidarismo, e uns irmãos diziam, nos diz o versículo 12, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Perceba, o Pedro ele é colocado lado a lado com Paulo e com Apolo, que são irmãos que estiveram, de fato, presencialmente
na igreja em Corinto, pregando a palavra de Deus. Então, o F.F. Bruce tira daqui a base para dizer: se ele é colocado ao lado desses irmãos que estiveram lá presencialmente, então ele certamente esteve lá também presencialmente. E tanto esteve presencialmente que os coríntios viram que ele se fazia acompanhar da sua esposa, como nos disse lá em 1 Coríntios 9 e 5, versículo que nós já lemos. Então, esse é o Pedro, depois do Senhor Jesus Cristo encontrá-lo, tendo ressuscitado dentre os mortos. Um pregador corajoso que dedica a sua vida à pregação do Evangelho e que, em 67 depois de Cristo, é martirizado, ele morre pela sua fé. Pede para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se achava digno de ser crucificado na mesma posição que o seu Senhor. Então, perceba, antes da ressurreição, ele queria livrar a sua própria pele. Mas após o Senhor Jesus Cristo aparecer a ele ressurreto, ele está disposto a enfrentar as consequências que vierem, em razão do seu compromisso com o Evangelho e com o seu Senhor. Esse é o Pedro. Vamos ver agora a próxima pessoa mencionada por Paulo na sua lista. Volta lá para 1 Coríntios, capítulo 15. O próximo que o Paulo menciona pelo nome, está aí no versículo 7, é o Tiago. Volta comigo lá em Atos, por favor. Atos, capítulo 1. A primeira pergunta que surge, né, quando nós vemos o nome do Tiago aqui, é saber que Tiago é esse mencionado. A Bíblia fala de 4 Tiagos, e eles são mencionados aí em Atos, capítulo 1, nos versículos 13 e 14. Todos os 4 estão aí. E eu vou fazer agora um exercício de quiz com os irmãos. Ok? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Onde estão os Tiagos? Os 4 que são mencionados aqui, em Atos capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Onde estão os 4 Tiagos nesse texto? No 3 está fácil. No cenáculo? Isso, eles estão no cenáculo, todos eles. Mas perceba o problema que eu coloco. A pergunta é, a Bíblia menciona 4 Tiagos no Novo Testamento, e todos eles estão aqui, nessa passagem, são mencionados aqui. 3 deles está muito fácil de ver que são mencionados aqui. Falta um. Esse um que falta é quem? Que Tiago é esse que falta? Expressamente, mas está mencionado no texto. Um dos É o irmão de Jesus. Isso. O Senhor Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Vamos lá, então, em Mateus capítulo 13 para ver? Mateus capítulo 13. Versículos 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Aqui está, no versículo 55, a afirmação de que um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo se chamava Tiago. Ele é mencionado aqui em Atos capítulo
1, versículo 14, como estando presente. No finzinho do versículo 14, nos diz que os irmãos dele estavam com a mãe de Jesus, reunidos junto com os apóstolos e demais discípulos, logo depois do Senhor Jesus Cristo subir ao céu ressurreto. Esse é o Tiago, aqui em Atos capítulo 1, já depois da ressurreição. E só para deixar claro, a maioria dos estudiosos entendem que o Tiago, mencionado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, é o Tiago, o irmão do Senhor. Por que isso é importante? Pelo seguinte, essa aparição do Senhor Jesus Cristo a Tiago é mencionada no Novo Testamento apenas por Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Não há outra referência no Novo Testamento a essa aparição do Senhor Jesus a Tiago. Então, surge a pergunta: como Paulo ficou sabendo que o Senhor Jesus Cristo apareceu a Tiago e em que momento ele apareceu a Tiago? A resposta vem lá em Gálatas, naquele mesmo texto que nós lemos há pouco. Volta lá para Gálatas. Por favor. Gálatas 1, nós lemos o versículo 18. E depois de ter ficado 15 dias com o Pedro, Paulo nos diz no versículo 19 que não viu outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, muito certamente foi aqui, nesta ocasião, que o Tiago contou para Paulo como é que foi que o Senhor Jesus Cristo apareceu ressurreto a ele e quando foi que o Senhor Jesus Cristo lhe apareceu ressurreto. Aqui, Paulo toma conhecimento desse fato e coloca, então, a aparição do Senhor Jesus Cristo a Tiago no devido lugar na sua lista de aparições. É esse o Tiago, então, a quem o Senhor Jesus Cristo aparece, o irmão do Senhor, que Paulo vai incluir, ainda no versículo 7, entre todos os apóstolos, na leitura que fazemos. O Tiago, então, nós já vimos um pouco dele depois da ressurreição, mas como era o Tiago antes do Senhor Jesus Cristo aparecer a ele? Nós encontramos uma dica sobre o antes da aparição em João capítulo 7. João capítulo 7, nós vemos a posição de Tiago, juntamente com os seus irmãos, acerca do Senhor Jesus Cristo. O Tiago, antes da ressurreição, ele não cria no Senhor Jesus Cristo. Lemos, então, João capítulo 7. Versículos 1, pelo menos até os 5. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E aí o João acrescenta aqui o seu comentário, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. O Tiago, juntamente com os seus irmãos, está argumentando com o Senhor Jesus Cristo aqui da seguinte maneira: escuta, você não é o Messias? Se você é o Messias, como você está dizendo que é, então não se esconda. Todo mundo precisa ficar sabendo que o Messias chegou. E o João explica que eles falam isso com o Senhor Jesus Cristo porque eles não criam nele.
Eles estavam presos aos seus preconceitos acerca do Messias, preconceitos esses que não eram atendidos pelo Senhor Jesus Cristo. E então, eles não criam no Senhor Jesus Cristo como sendo o Messias. Esse é o Tiago antes do Senhor Jesus Cristo aparecer a ele. Mas, logo depois da ressurreição, como nós já vimos em Atos 1 e 14, logo depois do Senhor Jesus Cristo aparecer ressurreto a Tiago, como Paulo menciona em 1 Coríntios 15, versículo 7, o Tiago é encontrado entre os crentes que estão reunidos para orar, lá em Atos 1 e 14. Cerca de 5 anos depois do Senhor Jesus Cristo aparecer ressurreto a ele, por volta de 38, depois de Cristo, o Tiago é um dos apóstolos que Paulo viu em Jerusalém, além de Pedro, como nós já lemos lá em Gálatas 1 e 19. Cerca de 15 anos depois da ressurreição, por volta de 50 depois de Cristo, o Tiago ele é a principal autoridade da igreja de Jerusalém no concílio. Vamos voltar lá em Atos, capítulo 15. Passamos lá há pouco para ver Pedro. Que Pedro era respeitado. Mas perceba, depois do Pedro ter falado, depois de, no versículo 12, o Paulo e o Barnabé terem falado, quem assume a palavra? Quem é que vai dar a sua posição? A palavra final ali no concílio é Tiago. Nesse momento aqui, o lugar que era de Pedro no início da igreja em Jerusalém, agora é ocupado por Tiago. Tiago é a primeira liderança da igreja em Jerusalém nesse momento. Ele é a principal autoridade da igreja aqui. E é ele quem vai resumir e ditar com as suas próprias palavras aquilo que veio a ser o decreto de Jerusalém. Esse é o Tiago depois da ressurreição. E cerca de 27 anos depois do Senhor Jesus Cristo ter aparecido a ele ressurreto, no ano 62 depois de Cristo, o Tiago morre martirizado por apedrejamento por escribas e fariseus, conforme nos contam os historiadores Eusébio e Flávio Josefo. E ele morre em razão do seu compromisso com o Evangelho, em razão do seu compromisso com aquele que havia aparecido a ele ressurreto dentre os mortos. O Tiago resolve dedicar a sua vida ao Evangelho. Prefere morrer apedrejado em razão do seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Como explicar isso? Se não pela ressurreição. A ressurreição é evidenciada pela consequência que ela tem na vida do Tiago também. Mas voltemos para 1 Coríntios capítulo 15 e terminemos, então, essa quarta razão. A última pessoa que é mencionada aqui como tendo encontrado o Senhor Jesus Cristo ressurreto e tendo tido a sua vida transformada é o próprio Paulo. E ele nos dá uma síntese da sua transformação. Aqui nós lemos, dizendo que ele era o perseguidor. No versículo 9, ele diz, pois persegui a igreja de Deus. E, depois de ter encontrado o Senhor Jesus Cristo, ele se tornou um perseguido. O caso de Paulo é bem conhecido e não demanda muito tempo, né? Eu acho que das aparições do Senhor Jesus Cristo aqui, a mais conhecida é a aparição dele a Paulo. Das biografias aqui do capítulo 15, a mais conhecida é a do Paulo. A Bíblia nos diz, em Atos capítulo 8, versículo 3, que antes da ressurreição e antes de o Senhor Jesus Cristo aparecer a ele ressurreto, o Paulo assolava, olha o verbo, assolava a igreja.
Gálatas 1:13 nos diz que Paulo devastava a igreja. O próprio Paulo vai dizer que ele entrava nas casas e saía arrastando os crentes e os entregava para serem mortos e, no julgamento, dava o seu voto contra eles. Esse era o Paulo antes do Senhor Jesus Cristo aparecer a ele ressurreto, o perseguidor. Mas o Senhor Jesus Cristo lhe aparece ressurreto e, em vez de perseguidor, ele agora se torna um perseguido. Vamos ler apenas um dos relatos que nós temos nas Escrituras do Paulo nessa condição, Atos, capítulo 26. São 9h04, estamos terminando. Atos, capítulo 26. Depois de narrar aqui o que ele fazia antes do Senhor Jesus Cristo lhe aparecer, nos versículos 9 até 11, depois de contar a partir do versículo 12, como o Senhor Jesus Cristo apareceu a ele ressurreto, o Paulo vai dizer como ele se encontra agora. Qual é a consequência que teve na vida dele o Senhor Jesus Cristo ter aparecido ressurreto? Atos 26:19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. O Paulo é esse, do versículo 21, o perseguido, o preso, a vítima de uma tentativa de homicídio. Esse é o Paulo, depois do encontro com o Senhor Jesus, o descrito no versículo 20, pregador da palavra de Deus em Damasco, em Jerusalém, em toda a Judéia, e aí vai Grécia fora. Nós sabemos que ele abriu várias igrejas, o ministério dele é bem conhecido e dispensa uma recapitulação aqui. Mas não dispensa que enfatizemos. Isso aconteceu depois da ressurreição e de o Senhor Jesus Cristo ter aparecido a ele ressurreto. Como é que a gente vai explicar essa mudança de vida na vida de Paulo? Como explicar que aquele que era o principal responsável pela progressiva extinção da igreja do Senhor Jesus Cristo se torna agora o principal responsável pela expansão dessa mesma igreja que antes ele perseguia, se não pela ressurreição? Essa é, portanto, meus queridos, a quarta razão que temos para crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A consequência na vida daqueles que os viram ressurreto. Quem viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto mudou de vida. E essa quarta razão, juntamente com as outras três que nós já consideramos, são razões que nós temos que ter na ponta da língua para compartilhar, para dar a quem quer que venha a nos pedir razão da nossa esperança. Espero que o Senhor abençoe aos irmãos e possa nos ajudar a ter, nas diversas circunstâncias da nossa vida, a sua palavra no coração, para que possamos compartilhá-la àqueles que cheguem a nós, pedindo um pouco de pão, um pouco de alimento espiritual. O Senhor nos abençoe e possa nos ajudar nesse sentido. Amém. Amém.
Obrigado, irmão Salmão, por estas 4 oportunidades que tivemos, né, de estar juntos e ouvindo essas preciosidades da palavra de Deus, né? Quão bom é nós termos a certeza de que a palavra de Deus, ela é fundamentada em fatos oculares, vistos por todos, né? É como nós cantamos o próprio hino, né? O Senhor é fiel. O hino já fechou aqui, eu não me lembro, acho que é 469, né? É maravilhoso pensarmos como Deus criou, como Deus planejou, como Deus fez, e ficou não de memória, mas de confirmação por muita gente, né? Muitos dos que estiveram presentes com o Senhor Jesus, né, fizeram esta palavra chegar, né, exatamente pelo fato deles terem participado, mas sem que nós não fôssemos incluídos, porque para Tomé o Senhor Jesus disse, né, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Somos nós, né? E nós temos a mesma fé. Cremos pela palavra autenticada por aqueles discípulos, ocularmente, né? Presencialmente com o Senhor. E essa doutrina, entre aspas, né? Da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela se perpetua. Ela é um fato real, aconteceu mesmo. E ainda que, por mais que tentassem sufocar esta notícia, o próprio Senhor não permitiu isso, né? Porque ele apareceu a tantos e tantos e tantos, né? Graças a Deus por isso. Deus abençoe, irmão Salmão, e numa próxima oportunidade, quem sabe, estaremos juntos, né? O Senhor é o Senhor do tempo também. Um abraço. Irmãos, nós vamos encerrar a nossa reunião, já estamos com horário de 21h11. Eu quero informar os irmãos que no próximo domingo, presencialmente, estaremos reunidos para a ceia e logo a seguir a escola dominical. O irmão Geison de Assis Macedo, né, estará conosco para ministrar a lição da escola dominical presencialmente. E na parte da noite, o irmão Círio está cuidando da reunião do próximo domingo, dia 28 de novembro, às 18h30. Então, Deus abençoe a todos. O nosso muito obrigado. Que o Senhor conceda uma boa semana, um restante de semana na sua presença, e que nos faça voltar para estudar a sua palavra em grupo, né? Falando em grupo, tanto presencialmente na igreja local, quanto aqui nas nossas lives, tá bom? Um abraço, mais uma vez, obrigado, irmão Salmão. Deus abençoe a sua família.